A graça e a paz, tudo bem? Estamos aqui para a nossa quinta e última aula desta série Preparação para o Batismo. Então, nós vamos iniciar hoje com a lição 5, que diz o seguinte: e depois do batismo? O que nós vamos fazer? Após o batismo, começa uma nova jornada espiritual marcada por crescimento, compromisso e comunhão com Deus e com a Igreja. A Bíblia oferece orientações claras sobre como viver essa nova vida. E aqui estão os principais passos. Primeiro passo após o batismo é viver em novidade de vida. Se nós, através do batismo, estamos anunciando que estamos deixando a velha criatura, deixando os velhos hábitos, os pecados, e estamos agora vivendo uma nova vida em Cristo Jesus, é lógico que nós temos que viver em novidade de vida, né, meus irmãos? O batismo simboliza o fim da velha vida e o início de uma nova. Romanos 6, capítulo 6, versículo 4, diz assim: assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, assim também andemos nós em novidade de vida. Isso significa buscar uma vida transformada, guiada pelo Espírito Santo. 2. Comunhão com a Igreja. A vida cristã não é solitária. Após o batismo, é importante se integrar à comunidade de fé. Logicamente, né? Nós estamos estudando, e eu tenho certeza que vocês estão frequentando a igreja, estão conhecendo a comunidade, estão em comunhão com a igreja a cada dia, participando, e através disso também vocês estão aprendendo, e através dos pastores, dos conselheiros, dos discipuladores, então vocês têm aprendido mais sobre a palavra de Deus. E a igreja é muito importante, é o lugar onde nós exercitamos a nossa fé, onde nós adoramos ao nosso Deus, e é muito importante participar das atividades da igreja. Atos 2:42 diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Participar de cultos, estudos bíblicos, grupos de oração e servir na igreja fortalece a fé. Terceiro ponto, e muito importante, é estudar a palavra de Deus. Nós devemos ter um hábito diário de estar estudando a palavra de Deus, de estar sempre aprendendo mais através da sua palavra. Conhecer a Deus é ler a Bíblia, conhecer a Jesus, como Ele opera, como Ele atua em nossa vida. Nós só vamos entender isso lendo a palavra de Deus, né? E em 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, ler a palavra de Deus é uma condição, né? É algo que nós temos que, é uma atitude que nós temos que assumir diariamente para conhecer melhor a Jesus e para também crescermos espiritualmente, né? E uma coisa que vem muito acompanhada com a palavra de Deus, que é o quarto ponto, que é orar constantemente. Então, a oração é o diálogo com Deus e fortalece a intimidade com Ele. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, orai sem cessar. Então, nós temos que estar sempre em comunhão com o Pai, né? Eu gosto sempre de lembrar a passagem que Deus ia sempre visitar Adão no final da tarde, lá no Jardim do Éden. Então, Deus, Ele quer ter contato conosco, Ele quer ter uma comunhão conosco. E se nós não orarmos, não lermos a sua palavra, como vamos ter esse contato? Nós precisamos ter comunhão com Deus diariamente. Então, a oração é um meio que nós podemos falar com o Criador, é um meio que nós podemos ouvir a sua voz, né? E entender os seus propósitos. E orar por sabedoria, força, direção e agradecer sempre. Isso é muito importante. Quinto ponto, testemunhar a sua fé. Compartilhar o que Deus fez em sua vida é parte da missão cristã. Então, Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a sua luz diante dos homens,
Então, nós precisamos, né, a partir do momento que nós declaramos Jesus como nosso Senhor e suficiente Salvador, nós temos o dever, né, a responsabilidade de transmitir isso para as outras pessoas que nos cercam. Elas devem conhecer Jesus através da nossa vida, através das nossas atitudes, das nossas palavras, do amor ao próximo. Então, é impossível a gente passar pelo batismo e continuar sendo a mesma pessoa. Nós precisamos demonstrar essas atitudes, né, ao nosso próximo, aos nossos familiares, todos aqueles que estão nos rodeiam, que fazem parte da nossa rotina do dia a dia, eles precisam conhecer Jesus, e a maneira mais correta de conhecer Jesus é através da nossa vida, das nossas atitudes. Buscar santidade e resistir ao pecado é o 6º ponto. A nova vida em Cristo exige vigilância e santificação. Tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito, que está lá em Hebreus 12:14, diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, às vezes a gente pensa que é simplesmente um ato, o batismo, ir para a igreja, mas nós temos que deixar o pecado, buscar a santificação diariamente, tudo aquilo que nós pudermos, né? Deixar hábitos antigos, pecados, atitudes que não agradam ao Senhor, em busca de uma santificação. É muito importante, é através disso que nós vamos ver o Senhor, é através disso que nós vamos conhecer Jesus face a face. Então, a santificação é algo muito importante para o cristão, e é algo que ele está sempre em busca, é um movimento sempre melhorando, sempre aperfeiçoando. Então, nós devemos buscar. E a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 1, verso 15 e 16, sede santos, porque eu sou santo. Evite práticas que desagradam a Deus e busque viver segundo os valores do reino. 7º ponto, servir com seus dons. Cada cristão recebe dons espirituais para edificar a igreja. Nós temos dons naturais, dons sobrenaturais, talentos que o Senhor nos capacitou. Nós temos muitas vezes profissões que podem também nos ajudar a servir ao Senhor. Então, nós temos que colocar nossos talentos, nossos dons em prática. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, no verso 4 até o 7, o seguinte: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, somos dotados de várias capacidades, de dons, como eu já falei, e que nós podemos e devemos servir ao Senhor com eles. Devemos ajudar o nosso próximo, ajudar na igreja, em tudo que for do nosso alcance, nós devemos estar ajudando. Isso é um exercício da vida cristã. Isso é estar colocando à disposição nossos talentos. Então, na igreja, temos ministérios onde nós podemos estar servindo ao Senhor, conhecendo esses ministérios, nos engajando naqueles que nós temos mais facilidade, naqueles que nós temos mais capacidade de servir. Então, devemos estar nos engajando nesses ministérios para servir ao Senhor. A igreja é um lugar onde nós vamos para adorar a Deus, para aprender e para servir também ao Senhor. Então, vamos colocar à disposição do Senhor nossos dons, nossos talentos. Eu creio que você tem muitos deles para abençoar a nossa igreja e servir ao Senhor, engrandecendo o reino dele. Bem, chegamos ao final desta lição, mas ainda haverá uma continuidade. Preparação para o batismo para por aqui. Mas a gente continua falando sobre deveres, direitos dos membros da igreja. E você vai conhecer melhor a igreja Vida em Família. Então, nós vamos estar explicando para vocês a nossa visão de fé, a nossa missão, aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós
os nossos propósitos, aonde nós queremos chegar, porque fazer parte de uma comunidade, de uma igreja, também é conhecer esses pontos, né? E saber o que você tem direito como membro da Igreja Vida em Família e saber qual é o seu dever como membro da Igreja Vida em Família. Então, as nossas aulas vão continuar, você vai poder estar assistindo, e se você tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, nos procure. Nós teremos muito prazer em estar respondendo para você. Que Deus te abençoe e que nós possamos estar juntos na próxima aula. Até lá!